Antônio trazia as libreses do Serafim de Assis, quando o céu coroou de glória e honra a sua fecunda carreira. Vivera apenas 36 anos, e nesse pouco tempo sua vida enchia-se de obras e de méritos. Não foi, entretanto, sua partida para o reino eterno o fim de seu apostolado. Santo Antônio vive ainda entre nós com o mesmo poder que nos dias de sua existência terrestre. Jesus Cristo, para nos conservar por um prodígio tocante, transformou seu túmulo numa cadeira de verdade, de onde não cessam de nos falar. Sua santa língua, que foi instrumento de tantas maravilhas, convertera milhares de pecadores e reunia em torno dele os peixes do mar para confundir nossa indiferença. Essa língua, que se fizer ouvir em todos os idiomas, como no dia de Pentecoste, que pusera em fuga os demônios, que ressuscitara mortos, consolara tantas almas, curara tantas doenças, essa língua que o Papa chamara Arca do Testamento, onde Deus provia seus oráculos e onde conservara o maná do céu e a vara miraculosa de Moisés. Essa língua, enfim, que se reduzira ao silêncio para nos ensinar a humildade, a renúncia e a união com Deus que está realmente entre nós. 32 anos após sua morte, fez-se a transladação das relíquias do taumaturgo. Contra os ossos, o corpo reduzira-se a cinzas, a língua somente estava intacta. Fresca e vermelha como de um homem vivo, em presença de fato tão extraordinário, o seráfico Bonaventura, não podendo conter a emoção, tomou-a entre suas mãos e exclamou: ó língua bendita, que não cessaste de louvar a Deus e que o fizeste ser louvado por número infinito de almas, vê-se agora quanto sois preciosa diante de Deus. Depois colocou-a em um relicário de ouro, legando assim a veneração dos séculos. Nada mais era necessário para crescer a devoção dos povos para com esses grandes santos. Os milagres, que não cessavam um só dia, em grande número, aumentavam ainda mais. Ó ilustre Santo Antônio, Arca do Testamento, como devo me regozijar com vossa glória? Ó sim, direi com São Boaventura, é bem fácil compreender quanto sois caro a Deus, quanto o amais. Arrependo-me de não vos ter melhor conhecido. Não tenho bastante glorificado aquele que o céu glorificou de maneira tão surpreendente. Ó, era justo que vossa memória não fosse enterrada no silêncio e no esquecimento. Vós que não cessastes um só instante de fazer conhecer e louvar a Deus, esquecendo o vosso eu. Vós que trabalhastes com todas as forças para que eu participasse de vossa beatitude, poderei dizer o mesmo de mim? Se partir agora desta terra, que deixarei após mim, senão exemplos de tibieza e infidelidade nos meus deveres, ambição, orgulho e, quem sabe, escândalos funestos? Posso medir a extensão do mal que fiz com a minha língua, por maledicências, calúnias, maus conselhos, propósitos irreligiosos ou ao menos indiscretos? Que fiz para ensinar os outros a bendizer a Deus e servi-lo. Entretanto, a tudo isso, era obrigado como cristão, por minha posição e deveres, ao menos deveria fazê-lo por meus exemplos. Exemplo, no momento em que Santo Antônio entregava a Deus a sua bela alma, no convento de Pádua apareceu em Vercelli ao padre abade dos beneditinos dessa cidade. Fora o abade de seu mestre em alta teologia e na ocasião sofreu cruelmente, desde muitos dias, de violento mal de garganta. Santo Antônio apareceu-lhe subitamente e disse: Padre abade, deixei minha cavalgadura em Pádua e vou para a pátria.
Ao mesmo tempo, aproximou-se do doente, tocou-lhe a garganta, curou e desapareceu. O abade pensou ter recebido a visita inesperada de Antônio. Espantou-se somente que fosse tão curta. Saiu imediatamente da cela, percorreu o mosteiro, perguntando aos que encontravam onde estava o padre Antônio. Ele acaba de sair de minha cela, exclamava o abade, depois de me ter curado do mal atroz de que eu sofria. Os religiosos não duvidaram do milagre operado na pessoa de seu pai, porque sabiam que ele estava incapaz de pronunciar uma sílaba. Mas nenhum deles vira o padre Antônio. Pouco depois, os superiores religiosos souberam que o glorioso Thaumaturgo morrera na tarde de 13 de junho, hoje, de 1231. Justamente no dia e hora em que tivera lugar a bem-aventurada aparição. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, para os que acompanharam essa trezena durante todos os dias, desde o primeiro até agora, vimos sempre nessas reflexões milagres de Santo Antônio, vários milagres que Deus, por sua intercessão, pela intercessão de Deus, ele operava. Esse, aparentemente, foi um dos últimos milagres, assim. Claro que depois ele operou com a ajuda de Deus, com a intercessão de vários outros, mas, digamos assim, depois de sua morte, ele visitou esse abade que sofria de um mal de garganta e o curou. Eu não vou falar hoje sobre esses milagres, porque já vimos bastante aqui durante essa trezena. Foi Pedro já falou de inúmeros deles: o milagre da mula que se ajoelhou diante da Eucaristia, o milagre dos peixes, esse outro milagre e tantos outros. Eu gostaria de falar hoje brevemente sobre um tema de importância capital para todo católico, que é o tema da indiferença religiosa. Parece até um nome de uma doença, indiferença religiosa. E de fato é uma doença, né? Uma doença espiritual, uma doença da alma. Gravemente, indiferença religiosa. A indiferença religiosa é um dos mais modernos, do liberalismo. O indiferente religioso é aquele que diz que não tem religião, que tanto faz, de que a religião dele é Deus, de que ele vive muito bem sem religião, que tanto faz. Ele vai à seita protestante, ouvir lá, berrar com os protestantes, os bodes, na igreja, nas seitas deles. Depois aquele que vai no centro espírita, toma passe no espiritismo, vai na macumba, vai fazer o que for. E acha que aquilo ali é religião. Vai à maçonaria, ele é maçom, é ministro da Eucaristia, é do apostolado da oração, frequenta as confrarias religiosas, né, e pratica essas práticas supersticiosas depois. Esse é um dos aspectos do indiferentismo religioso. Tanto faz, ser católico, ser espírita, ser protestante, ser maçom. Isso é um pecado grave. E a pessoa que morre nessa condição, normalmente não se salva. Um outro aspecto, por exemplo, é daquele católico que é indiferente, tanto faz. Ele vai à missa modernista, ele vai à missa tradicional, e para ele está tudo bem, basta a missa. Não. A gente tem que ir para a missa que Jesus deixou, que a igreja sempre celebrou, que é a missa tradicional. Não é a missa modernista, a missa nova, feita pelos protestantes e o Papa Paulo VI. Isso é uma missa bastarda, já dizia Monsenhor Lefebvre. Nós não podemos ser indiferentes também desse ponto de doutrina. Um outro aspecto também do indiferentismo, que eu gostaria de frisar, principalmente aqui no mosteiro, que a gente vê muito, é que, por exemplo, tem aqui a trezena. Um exemplo, tem missa. Hoje vai ter uma missa. E os fiéis que moram aqui perto não se importam, tanto faz. Ah, não, está tendo a reza lá, eu rezo em casa, eu faço minha novena em casa, assim, está tendo aqui na igreja, todo dia. Ah, não vou e tal, tenho preguiça, gosto de televisão, não sei o que vai fazer. Tem que vir aqui rezar, tem que vir à igreja, tem que vir à missa aqui. Vai ter missa aqui, não vou ficar em casa, eu estou cansado. Mora aqui ao lado. Ou não sabe. Encontrei vários aqui, por que você não vai? Ah, não estou sabendo. Como assim não estou sabendo? Tem que se interessar pela vida, depois do que está acontecendo. Não é chegar a dizer, não estou sabendo. Ou mora aqui, faz questão de comprar um terreno aqui do lado do mosteiro, mas não frequenta o mosteiro, não vem à missa, não vem à novena.
importa com nada, era indiferente também. Tem que se ocupar das coisas espirituais. Tem que saber, se tem missa eu vou, eu quero ir para a missa, eu quero rezar. Já falamos aqui sobre os bens incomensuráveis que Deus nos dá durante o sacrifício da missa. Os bens incomensuráveis que provém dessas trezentas, dessas orações, desses momentos que estamos aqui rezando. Em conjunto, em família, digamos assim. E o indiferente é esse. Mas o pior de todos é o indiferente religioso. E nós encontramos isso assim nas nossas famílias. Eu estive visitando várias famílias recentemente, e em várias casas por onde passei, o pessoal, ou pai de família, mãe de família, eu não tenho religião, padre, eu não sei, eu vou em qualquer igreja e tal, para mim o que importa é Deus, ou Deus é um só. Nada disso. O Deus dos protestantes não é o Deus dos católicos. O Deus dos espíritos não é o Deus dos católicos. O Deus da maçonaria não é o Deus dos católicos. O Deus dos islâmicos lá do Maomé não é o Deus do católico. O Deus dos islâmicos é um demônio que se chama Maomé. Maomé é o profeta, né? E o diabo que eles adoram é Alá. Não é Jesus Cristo. No centro espírita se cultua qualquer coisa, menos nosso Senhor Jesus. Para eles, Jesus é um homem. Na igreja, nas seitas protestantes, que eu não gosto nem de chamar de igreja, eles adoram dinheiro. Ou pastor, mas não Jesus Cristo. Só na Igreja Católica tem Nosso Senhor Jesus Cristo, Eucaristia. Na Universal não tem Eucaristia, na Assembleia não tem Eucaristia, nessa seita aqui ao lado da Congregação Cristã não tem Jesus. São templos vazios. Só na Igreja Católica tem a hóstia consagrada. Só o padre pode consagrar Jesus, pode fazer Jesus presente ali, entrando na transubstanciação. E a gente perde tempo aí com essa bobagem. Está atrás de pastor, de macumbeiro, de pai de santo, sei lá o que aí, desses sufis aí do Islã, que esse outro professor também aí ao lado de Carvalho tem a família, praticamente os filhos todos também nesse negócio de Islã, e as pessoas acham que é um professor católico e tudo, apoia o modernismo, não fala de tradição, mas não é a tradição da igreja, como falou o Dom Tomás muito bem no sermão, ele fala de tradição primordial, e muitos idiotas aí pensam que é a tradição da igreja, não é. É esse negócio de união transcendental que une todas as religiões, mais um indiferente religioso. Não todas as religiões levam a Deus. Mentira. Todas as outras falsas religiões levam ao inferno e à perdição. Só a Igreja Católica leva ao céu. É um dogma da igreja. Extra eclésia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. E todos esses são indiferentes ao religioso. Esse professor, o professor Olavo de Carvalho, fala disso, comunidade transcendental das religiões. Falso. Só Jesus Cristo é quem salva. Só a Igreja Católica é quem salva. Xinga os padres, xingam os bispos, xingam o mosteiro, é só o que ele sabe fazer, xingar. Nada de doutrina. Pelo contrário, falou, não, a tradição está excomungada. Como assim? Todos nós sabemos que excomungados são todos modernistas. Os cismáticos são todos modernistas. Criaram outra igreja, outra religião. Nós não, nós somos fiéis à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de sempre. Então, temos que pensar muito bem, o que é que eu quero ser? Eu quero ser católico, ou eu quero ser muçulmano, ou eu quero ser espírita, ou eu quero ser protestante. Ou Jesus Cristo, ou nada. Ou a igreja católica, ou nada. Não existe meio termo. Isso é tudo frouxidão. A alma frouxa, né? Eu falei também aqui sobre a tibieza espiritual. A alma que não decide nada. Passa a vida inteira sem decidir nada. Vai em todo canto achando que tudo está bom, que Deus está em todo lugar. Deus só está na igreja católica. Deus não está fora da igreja católica. Só Jesus Cristo é Deus, não é a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se uma religião não professa que Jesus Cristo é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, está fora. Como os hereges, né, testemunhos de Jeová, que não acreditam na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, não acreditam na divindade do Espírito Santo, só Deus. Isso não é o Deus da Igreja Católica. Fora testemunho de Jeová, todas essas seitas, outras herésicas aí, não fazem parte, não foram fundadas por Jesus Cristo. Jesus Cristo despreza todas essas seitas. Ele está presente somente na Igreja Católica.
Ele ajuda somente o fiel, o crente católico, o cristão católico. Então, não podemos ser indiferentes, não podemos. Aconselho fielmente, né, a participarem, terem uma vida de oração, de fidelidade à igreja, participem das orações, das missas, né, das 300, 90 que nós estamos fazendo aqui, venham à missa frequentemente, procurem os sacramentos, procurem se confessar principalmente, receber a comunhão, porque a comunhão só existe na Igreja Católica. Na missa anglicana, na missa luterana, eles distribuem o pão lá, tem um cálice, um suco de uva, isso não é Jesus Cristo. A ceia, tem a ceia, a missa modernista é uma ceia também. Eu não vou dizer que Jesus não está na missa nova, porque é bem complicado. A questão de validade da missa. Ele pode estar presente, tem algumas missas novas que são válidas. Então Jesus está presente, mas no culto protestante, na ceia luterana, na ceia anglicana, não tem Jesus. Ou se, como nos cismáticos, nos ortodoxos, podem consagrar os sacramentos, são válidos, mas não conferem a graça do sacramento. Então, rezemos bem, frequentemos os sacramentos, rezemos todos os dias, pedindo a Deus uma fé católica, a fé de sempre, e essa fidelidade aos ensinamentos da igreja, não aos ensinamentos desses leigos aí que querem ser doutor da igreja, como esse pseudo-filósofo aí, que de filosofia não tem nada. Para mim, filosofia é a filosofia tomista de Santo Tomás, não a filosofia moderna. E nos apeguemos a Deus, a religião, a revelação, né, ao santo magistério, as tradições da igreja, e perseveremos até o fim nesta única igreja que Jesus Cristo deixou, que é a Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Máxima de Santo Antônio.